Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos e amigos das redes sociais com a santa, bondosa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, neste momento, novamente falar a respeito do meu testemunho de vida, tanto de vida física quanto de vida espiritual. Ontem eu gravei uma live, só que ele não foi salvo e com isso eu não consegui colocar ele no meu canal do YouTube, porque eu tenho um canal no YouTube que você pode acessar esse canal no YouTube indo lá para a página do YouTube e lá você pode acessar PB, de Pará, e B de bola, ponto, Raimundo Nonato Ferreira. Então é pb, ponto, Raimundo Nonato Ferreira. É o meu canal no YouTube, aí lá vai aparecer o meu canal. E aí você pode se inscrever lá e acessar lá o sininho lá. Bater 2 vezes no sininho lá que vai aparecer todas as notificações. E você, cada vídeo que você for assistindo lá, você aperta lá no joinha e assim vai dando tudo certo. Tem muitas mensagens boas lá que Deus me deu para os nossos corações e você pode usufruir dessas mensagens maravilhosas. Mas eu quero ler como base para dar continuidade ao meu testemunho de vida física e espiritual. Eu quero ler o Salmo de número 34, que diz o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Ou melhor dizendo, antes de ler o Salmo de número 34, eu quero ler exatamente, aleluia, Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 27. Lucas, capítulo 18, versículo de número 27, aleluia, que diz o seguinte: mas ele respondeu, ele é Jesus, foi Jesus que respondeu, para os seus discípulos. Ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. As coisas que são impossíveis aos homens, aos seres humanos aqui na Terra, que somos limitados, as coisas que são impossíveis para nós são possíveis para Deus. Porque tudo é possível àquele que crê no nosso Deus. E o apóstolo Paulo disse ainda: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, eu sou exatamente a prova disso aí. Que o que era impossível para os homens, quando a parteira falou para minha mãe que era impossível eu nascer vivo, porque eu estava muito debilitado, muito fraco, e não ia ter como, eu continuar vivo no útero da minha mãe até completar os 9 meses, as 36 semanas, para eu poder nascer vivo. Eu ia morrer, ela ia me abortar. Isso aí era impossível, para os seres humanos, para aquela profissional ali que era a parteira. E então que a minha mãe fez a promessa com São Raimundo Nonato, a minha mãe sendo católica fez uma promessa com o santo, Então meus irmãos, o mais velho é José, o outro é Antônio, e ela fez a promessa com São Raimundo Nonato que se eu nascesse vivo, que se eu me fortalecesse dentro dela, do seu útero, e conseguisse estar vivo até os 9 meses, as 36 semanas, se eu nascesse vivo, se fosse do sexo masculino, o menino,
um macho, ela colocaria o meu nome Raimundo Nonato, que é o nome do santo, São Raimundo Nonato. Se fosse menina, fêmea, ela colocaria o nome de Raimunda Nonata. E Deus ouviu o clamor dela. Porque quem responde por trás das imagens de escultura, a gente olha para o Salmo 115 e lá está escrito que a imagem de escultura nada é. Ela tem boca. O artífice fez boca naquela imagem, naquela escultura, que ele pode fazer ela de gesso, de ouro, de prata, de madeira, né? Ele fez uma boca nela, ele fez no formato de um ser humano. Então tem boca, mas o Salmo 115 diz que não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. E não sai som nenhum da sua boca. Nada sabe, diz o Salmo 115, aqueles que fazem, que é o artífice, e aquele que o adora. E o Isaías falou, também o Ezequiel, o Jeremias, os profetas falaram, que o lavrador vai lá no mato, corta a árvore, e ele aproveita tudo daquela árvore. Aproveita tudo, só a folha que fica para lá. Mas se precisar fazer um fogo, a folha não vai servir para fazer um fogo. Aí ele pega uma parte daquela árvore, os galhos que não dá para fazer nada, e ele coloca para secar, faz carvão para assar carne para ele comer, de uma parte. A outra parte ele faz um coxo, que é um reservatório que tem nas fazendas, aonde coloca tanto a água ou sal para o boi comer, ou alimento. Ali na fazenda é um reservatório que chama de coxo, para colocar alimento para o gado. E a parte da árvore mais bonita, aí o artífice pega e plana e molda tudo e faz uma imagem, pinta tudo e coloca o nome que ele quiser. São Raimundo Nonato, São Jerônimo, Santo Antônio, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora das Graças. E enfeita ela todinha com fitas e coloca lá. E os devotos dessa imagem vão lá e se curvam, se ajoelham diante dela e se benzem e rezam, fazendo pedidos a ela, aquela imagem, louvo, adoro, carrego em procissão aquela imagem. Então, é a criatura, que o ser humano é a criatura de Deus, pegando a natureza que também Deus criou e transformando num Deus dessa forma, porque essa imagem, a Bíblia diz que ela é um Deus, com D minúsculo, e adora. Sendo que Deus criou a natureza, né? Tem um hino da harpa que diz assim: todos juntos, ó louvemos, grande Criador e Redentor. Aí convida aves, vermes, todo ser gigante, água, vento, sol, lua, estrela, toda a natureza. Você pode ver que toda a natureza faz um rugido. O vento faz a sua zoada, toca nas árvores, as aves ringem, os animais do campo, todos eles fazem um rugido. Os animais domésticos, o cachorro, a galinha, os bichos do quintal, todos fazem seu rugido. Todo ruge, até a grama verdejante, tudo adora e glorifica a Deus, e Deus tem domínio sobre toda a natureza. Todo ser que respira é convidado para louvar a Deus. E o ser humano, que tem boca, que fala, pés e anda, nariz e cheira, olho e vê, ouvido e ouve, mãos e apalpa, o ser humano foi convidado para louvar e adorar a Deus, né? Os salmistas, os salmos todos nos impulsionam, nos incentivam, nos convidam para louvar e adorar a Deus. Todo ser que respira, louve a Deus, né?
tem um hino da harpa que diz assim, anjos poderosos, convida jovens, convida senhores, convida a todos para adorar e louvar a Deus. O sol, quando está brilhando, está louvando a Deus. A lua de noite, quando está brilhando, clareando a terra, está louvando a Deus. Os pássaros amanhecem o dia cantando. O que é que os pássaros estão fazendo? Adorando, louvando e glorificando a Deus. Né? Então toda a natureza louva a Deus. As águas, quando espumejam, estão louvando a Deus. Todo sinal da natureza é em louvor e adoração a Deus. E a natureza obedece a Deus. Você vê bem que Jesus, lá no mar da Galileia, quando o vento soprou e o mar ficou enfurecido, Jesus se levanta e diz, vento te acalma, mar te aquieta. E o que aconteceu está escrito na palavra, que todo virou bonança. O vento obedeceu à voz de Jesus Cristo e o mar também e ficou calmo. E a palavra do Senhor nos diz que Deus coloca limite na natureza. Ele fala para o mar, até aqui. É tão importante eu que nasci ribeirinho, lá na beira do rio, na ilha do Marajó, lá no estado do Pará. Eu sei muito bem, eu nasci num lugar onde a gente chama maré, que a maré enche, ela vai enchendo, quando chega num certo limite, Deus diz até aqui, aí ela para, chama-se pré-amar, a água para e daí ela começa a vazar, que a gente chama vazante. O rio encheu, agora vai vazando todo lá para o mar, para o oceano. E aí vai, quando chega numa certa ocasião, Deus diz, para de vazar. E aí para ali, e fica parado por alguns minutos. Aí depois ela começa a encher de novo. E tem uma época que a gente chama de água morta, que ela vem até assim perto da beira do rio, e para, e vaza. E tem uma época que é a água lançante, que a gente chama, que ela vem e cobre a terra, e as casas são feitas assim, com um assoalho assim de uns 2 metros de altura. Ela fica perto do assoalho assim, a água lançante. Mas também tudo quando chega no seu limite, vaza. Então Deus coloca o limite. Deus ordena para as estrelas, elas brilham, ordena para o sol, ele brilha, ordena para a lua, ele brilha. Deus ordena para as comportas do céu se abrir e vem a chuva. Você sabe que muitos dizem que quem manda na chuva é o São Pedro, que é o São Pedro que abre a torneira e a chuva cai, que o São Pedro tem a chave do céu, que o São Pedro é o Papa, mas o São Pedro, o Pedro, que chamo de São Pedro, discípulo de Jesus, que Jesus disse assim, apacenta minhas ovelhas, que Jesus disse para ele, eu te dou a chave. O Pedro foi constituído por Jesus como pastor dos seus irmãos. Jesus mesmo falou para ele, quando tu te converteres, tu vai apacentar os teus irmãos. Então o Pedro era pastor dos seus irmãos. Antes era pescador, Jesus transformou ele em pastor dos seus irmãos. Louvado seja Deus. E então o Pedro está lá debaixo do santuário de Deus com todos os outros apóstolos. O Pedro não está lá no céu, o Pedro não tem acesso ainda a Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. O Pedro estava aqui na terra quando Jesus desceu de lá. Quando Jesus desceu e tomou forma humana, se transformando no Emanuel, Deus conosco, Deus no meio do povo, Jesus tomou forma humana no útero de Maria. Então ele estava lá no céu, porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio ele era o verbo, Jesus era o verbo, a palavra, aquela palavra que Deus criou o mundo e todo que no mundo existe, no universo todo. E diz que o verbo se fez carne. Então Jesus sendo o verbo é a palavra, é isso que eu estou falando aqui, que você está ouvindo, mas não está vendo que cor tem a minha palavra, né? Que tamanho ela tem.
Né? Pois é, Jesus era o verbo se fez carne, aí fez carne que nem eu, um ser humano que nem eu, semelhante, um ser humano semelhante, que nem eu, sujeito ao pecado. Jesus poderia pecar, mas não pecou. Jesus poderia falhar, mas não falhou. Se tornou um ser humano, comedor de feijão e arroz e carne que nem eu. Jesus comeu, como ser humano, Jesus teve sede, teve fome, teve cansaço, dormiu, sentiu tristeza, sentiu alegria, né? Tornou forma humana, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, então Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de Deus Pai. É isso que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Então, Jesus foi o único que desceu do céu. E a Bíblia Sagrada nos diz a palavra do Senhor nos diz que Ele é o único que tem acesso a Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que só há um intercessor. O intercessor é aquele que roga, que pode rogar, que pode chegar diante de Deus e interceder por nós, rogar por nós. É só Jesus Cristo. E não há outro nome que possa nos dar salvação a não ser o nome de Jesus. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos a não ser pelo nome de Jesus. Então, nenhum dos apóstolos, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Maria, mãe de Jesus, ninguém subiu ao céu e tem acesso para interceder, para rogar por mim, por você, por nenhum de nós, segundo o que a Bíblia Sagrada nos diz, porque ninguém desceu de lá. Só quem desceu de lá foi Jesus Cristo, e por isso ele voltou para lá. Como sempre ele dizia, eu voltarei. Ele voltou para lá. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo é esse Deus maravilhoso, né? Esse Deus que me guardou lá no ventre da minha mãe. Então, como eu estava dizendo, aleluia, Jesus Cristo é o único que pode interceder por nós. Aleluia. Agora, por trás de uma imagem de escultura, por que alguém reza, faz promessa e recebe? Porque por trás de uma imagem de escultura, existem demônios, é o que está na Bíblia, é o que está na palavra. Demônios que ouvem a reza, o pedido e responde. Porque o diabo, você vê bem, que ele, antes de se tornar o diabo, Satanás, ele tinha um nome chamado Lúcifer. Lúcifer é querubim ungido. Ele que comandava todos os anjos, arcanjos e querubins. Ele estava num lugar, como diz o profeta, no meio de pedras preciosas, e o sol brilhava sobre aquelas pedras, refletia glória sobre ele. Ele era o regente de todos os serafins, querubins e anjos. Ele que regia o coral. Os serafins, 24 horas, eles voam com 3 asas. Com 2 asas cobre os pés, com 2 asas cobre o rosto, e com 2 asas eles voam dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles voam acima de Deus. Deus permite, por quê? Porque eles, com aquelas 2 asas cobrindo os olhos, significa reverência. Com aquelas 2 asas cobrindo os pés, significa guarda os teus pés quando entrarem na presença de Deus, na casa de Deus. E com 2 asas eles voam. Como eles estão glorificando e exaltando o nome do Senhor, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Deus permite que eles voem acima dele, exaltando e glorificando o Senhor. Então, esse coral de anjos, serafins e querubins, tinha um regente que era Lúcifer. Mas aí um dia no seu coração sentiu um orgulho, uma ambição e um desejo de subir, montar o seu trono acima do trono de Deus e assim se tornar o comandante de todo o universo, ou seja, mandar até em Deus. Mas Deus, na sua onipresença e onividência, e ele viu e mandou que o arcanjo Miguel, que era comandado por Lúcifer, destronar e jogar ele lá de cima para baixo, e o Miguel assim fez.
E então o diabo, agora revelado, transformado em Satanás, que significa adversário, diabo, que significa acusador, ele reuniu os anjos para levar com ele. E ele conseguiu que uma terça parte dos anjos criados por Deus viesse com ele. E esses anjos, eles foram transformados em demônios. Lúcifer, um anjo de luz, um querubim ungido por Deus, que se a pessoa quiser colocar o nome de um filho de Lúcifer, não tem problema nenhum, porque Lúcifer significa querubim ungido, anjo de luz. Agora Satanás, aí é adversário. Agora diabo, aí é caluniador. Então, antes de você colocar um nome no seu filho, veja qual é o significado daquele nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os anjos que se rebelaram e que aceitaram a rebelião, fizeram butim e seguiram Lúcifer, transformado agora em Satanás e em diabo, a esses anjos são chamados de demônio. Então, Lúcifer, agora diabo, Satanás, com os anjos caídos, eles continuam tendo muito poder e autoridade e podem fazer milagres e maravilha. Você vê que quando uma pessoa está endemoniada, ele tem uma força tremenda. Um dia eu vi uma moça lá dos 18 anos, e tinha um grupo de irmãos assim tentando segurar ela, 7 homens fortes, valentes, segurança da igreja para qualquer problema que houver. Foram lá tentar segurar a moça pegou esse dedo assim e fez assim, tum, na testa do primeiro, que nem uma coisa de dominó, caiu todos os 7 no chão, de perna pro ar, assim, e de costa no chão. Ó força que os demônios têm. Aleluia. Mas o Senhor continuou com 3 partes, né? Porque veio aqui a terça parte. Então pegou os anjos e dividiu em 3. Satanás trouxe a terça parte e o restante, a maioria dos anjos estão com Deus. Não se rebelaram, estão com Deus. E os anjos são muito fortes, muito poderosos. Só que os anjos que ficaram com Deus, que são milhares e milhares, eles são anjos de luz, anjos de glória, de força, de poder, e estão trabalhando em prol da igreja do Senhor. Eles são mensageiros que estão lutando, acampados em volta dos crentes da igreja, dos salvos, para guardar e proteger. É como diz no Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e livra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas dando continuidade ao meu testemunho, mas só finalizando essa parte, para você entender, então, que quando uma pessoa faz uma reza, uma promessa, um voto diante de uma imagem de escultura que recebe, eu mesmo, quando era seguidor da Nossa Senhora de Nazaré, que acompanhava o Círio de Nazaré lá em Belém do Pará, recebi muitas promessas, fez promessas e recebi, porque os demônios ouviam por trás da imagem e dava. A intenção do diabo é fazer com que as pessoas acreditem em tudo, tenham fé em tudo, creiam em tudo, creiam em uma imagem de escultura, que a Bíblia Sagrada no Salmo 115 diz que ela tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, nariz e não cheira, não pode fazer nada por ninguém. Tem gente que crê em árvore, tem gente que adora árvore, tem gente que adora pedra, tem gente que adora monte, tem gente que adora sol, tem gente que adora lua, tem gente que adora água, tem gente que adora tudo, crê em tudo. Não é verdade? Quer em tudo. Então o que o diabo quer é desviar a fé da pessoa do alvo, do foco, que é Jesus Cristo, o único que pode interceder por nós, o único que morreu na cruz, derramou seu sangue, que pode perdoar nossos pecados, salvar nossas almas, e que pode chegar diante de Deus e rogar em nosso favor. Ele quer que desvie esse foco de Jesus Cristo, tá certo? Porque o ser humano foi chamado para adorar, glorificar e louvar a Deus.
era o que o diabo fazia. Ele era o regente do coral de louvor e adoração dos anjos, serafins, querubins, que adorava a Deus. E ele perdeu esse lugar, foi destronado, perdeu esse lugar de glória. Esse lugar hoje foi dado para os crentes, para os salvos, para a igreja do Senhor. É a igreja, são todos os salvos, são todos os crentes de toda a denominação que tem esse direito hoje de entrar no santuário de Deus, na casa de Deus, no templo de Deus, e louvar, glorificar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Por isso que o diabo tem raiva do ser humano, odeia a igreja, odeia os crentes, porque os crentes estão fazendo agora aquilo que ele fazia, mas por rebelião, por orgulho, por ambição, ele perdeu este lugar. E ele está condenado a ir para o inferno. Não tem mais jeito para o diabo e nem para os anjos caídos que se vão transformar em demônios que acompanham ele. Mas para você, não importa o tanto e o tamanho do pecado que você tenha cometido, para você pode aceitar Jesus hoje, você pode confessar Jesus hoje como Salvador e Senhor da sua vida. Hoje você pode ter os seus pecados perdoados, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele anuncia que todos se arrependam, e Ele perdoa os teus pecados, tudo que você cometeu para trás, Ele perdoa todo, lança no mar do esquecimento e dele não lembra mais. Essa é a misericórdia e a vontade do Senhor. Mas o meu testemunho se baseia aqui no Salmo de número 34, versículo 6, que diz: clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Veja bem, inúmeras vezes o Senhor já me salvou da morte física. Primeiramente, estava eu, como eu falei, sendo gerado no útero da minha mãe, e a parteira disse: olha, não vai nascer vivo. E a minha mãe fez a promessa que eu sou Raimundo Nonato, mas Deus respondeu a promessa dela e disse: vai nascer vivo, e nasci. Estou aqui eu, presbítero da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, Raimundo Nonato. O Senhor me salvou, me deu força e eu nasci vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para crescer, a mesma dificuldade que Jesus Cristo teve para crescer, eu também teve. Já nasci num lar destruído, e que depois que eu nasci, a minha mãe começou a trair o meu pai, mantendo relação com outro homem, cometendo pecado de adultério, e disso gerou um filho, que o meu irmão caçula é só meio irmão meu, e dos outros meus irmãos, porque foi feito com outro homem. Por causa disso, o meu pai biológico nos abandonou, foi morar em outra casa, e por causa de nós, ele dava 1 quilo de farinha com um peixe de 2 quilos para eu, mais 5 irmãos meus, tomando 6, minha mãe 7, né? Para 7 pessoas se alimentar. Uma semana, quando durava uma semana, ele dava mais 1 quilo de farinha e mais um peixe para 7 pessoas se alimentar. Isso, se você for ver, isso aí é um milagre de Deus. Isso aí não tem como, não tem condição. Porque lá em casa nós não éramos crentes, éramos católicos, e só de nome ainda. Então, não tinha lá um crente para levantar a mão e pedir para Jesus transformar 1 quilo de peixe em 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, 100 quilos, e 1 quilo de farinha numa saca de 60 quilos de farinha. E nós passamos fome. Muita fome eu passei. Não teve infância, não teve direito de brincar de nada. Sofri muito. Trabalhei como escravo para os outros, porque nós saímos. Um dia a minha mãe decidiu com nós sair de casa e fomos embora. O meu pai foi atrás de nós. A minha mãe foi pela delegacia com ele, mas o delegado deu direito para minha mãe para ficar com nós, porque o meu pai queria trazer nós de volta. Não sei se dessa vez ele ia nos dar comida, né? E eu sei que o delegado disse que nós ia ficar com a nossa mãe, porque sempre o direito dos filhos fica para a mãe. E nós ficamos com ela.
Só que ela não tinha condição de nos sustentar. Aí ela arrumou um segundo marido, que passou a ser o nosso padrasto. E se o pai não cuidou bem de nós, imagine o padrasto que vai fazer, ainda mais tendo outros filhos. Aí a situação só foi piorando cada vez mais. É como se diz, não há nada que esteja ruim que não possa piorar, né? É desse jeito que vai. Quando está indo para baixo, só para quando chega no fundo do poço. Aí a minha mãe começou a me dar. Ela se engraçou com a minha cara. Quando os outros irmãos ficou com ela, mas eu, sempre alguém me queria. Sempre alguém me achava assim, disposto para trabalhar, que nem um Gideão, disposto para salvar a família, né, da fome. Eu sempre procurava fazer alguma coisa, né? Era trabalhador, assim que nem o meu pai, e ela começou a me dar. Somando as pessoas que ela me deu, somou 10 famílias além dela. Então eu morei com a minha mãe, com meu pai, até os 6 anos de idade. Depois morei com mais 10 famílias, no total 11 famílias eu morei. Essas 10 famílias que eu morei com eles iam lá em casa, me viu lá, disposto, sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa lá para colocar comida na mesa. Eles diziam assim, me dá esse menino para mim. E a minha mãe me dava, como se eu fosse filho de cachorro, que alguém pede um cachorro e não era nem comprado, era dado e levava. Porque hoje se vende cachorro, hoje se você não tiver aí uns 1.000, 2.000, 3.000, dependendo da raça, você não compra um cachorro. E a minha mãe me dava assim mesmo, sem nada. E eu ia. Enquanto eu estava com disposição, eles me tratavam muito bem. Eu ajudava, trabalhava, colocava pão na mesa, mas eles não cumpriram o que prometiam para minha mãe nem para mim, não me colocavam no colégio para estudar, não me davam roupa para vestir, só me davam mal alimentação. A minha vida era de escravo, porque assim viviam os escravos com seus senhores. Mal alimentação e chicote nas costas, ou seja, e também eles me davam mal alimentação, e quando eu ficava me escorando, porque não era preguiça, eles não cumpriram as promessas que eles fizeram com a minha mãe e comigo, eu começava a me escorar. Aí eles me davam surra, me batiam que nem os senhores faziam com os escravos. Então eu trabalhei em serviço escravo. Era criança ainda, depois adolescente, mas como não tinha nada para defender as crianças e adolescentes, não tinha conselho tutelar, não tinha vara de infância, não tinha direito nenhum das crianças e adolescentes, então eu sofri. Você sabe aquele ditado que as pessoas dizem assim, eu comi o pão que o diabo amassou? Pois é, eu digo que eu comi o cheiro do farelo do pão que o diabo amassou. Eu sofri, eu sou um milagre nas mãos de Deus. Sou um milagre, estou aqui. É como diz o hino do Voz da Verdade. Sou um milagre. Então, Jesus me salvou no ventre da minha mãe. Todo esse sofrimento, ele me manteve com vida, apesar de toda a fome, espancamento, escravidão, trabalho escravo, mas eu cheguei aos 11 anos de idade e fui adotado pela última família. Dona Maria Isabel Oliveira, seu Esmeraldo Gomes de Oliveira e suas filhas me adotaram. E eu fui condenado, né? Antes disso, por todos os pais e mãe de santo, porque a minha mãe, mesmo biológica, era mãe de santo. As pessoas com quem eu morei, essas 10 famílias, todos eram macumbeiros. E a última família também, todos macumbeiros. Eu fui condenado por todos, que eu ia morrer. Eu era assim, só cabeça, minha cabeça continua bem grande, a minha barriga continua um pouquinho grande. Mas só que agora a minha barriga está grande porque o pasto está bom, né? Estou comendo bem, graças a Deus, me alimento, graças a Deus, todos os dias. Mas antigamente a minha barriga era grandona assim, de tanta verme, certo? Muita verme. Era verme que tinha demais. Uma tosse seca, era dor de barriga. Eu sentia dores terríveis na barriga, que parece que uma bola assim, se mexia e rodava na minha barriga, como se eu estivesse gestante. E uma tosse que não dava sossego. Cheguei eu na casa dessa última família assim, condenado à morte.
E ela fez como macumbeira já desativada, mas era macumbeira ainda, macumbeira desativada. Aí ela fez um remédio de manga, chamado tipo mel assim, da manga, da fruta mesmo, e me deu, e esse remédio me curou da tosse. E ela me deu um remédio para verme, naquele tempo que colocava as vermes inteiras também, perdi todas as vermes. E comecei a me alimentar, tomar café de manhã, almoçar, jantar, merendar. E com isso me fortaleci. E morei 7 anos com essa família. Então, o Senhor continua aí o livramento. Me livrou da morte física. Estava condenado à morte, mas não morri. Aí, na casa dessa última família, eles cumpriram o que prometeram para minha mãe e para mim. Me colocaram no colégio, aí com 11 anos de idade que eu comecei a estudar, estudei as 4 primeiras séries. Deus me dava muita inteligência, com 4 anos sem nunca ter ido no colégio eu fui. E eu fazia 2 séries por ano. Eu entrei na primeira série fraca, e no meio do ano a minha professora teve que me passar para forte, porque eu já estava atrapalhando os outros colegas alunos, porque eu sabia muito mais do que eles. E aí assim passei para, no final do ano passei para a segunda, no meio do ano ela teve que me passar para a terceira, porque novamente eu estava muito mais avançado do que os outros colegas, e assim foi. As 4 séries, então, que eu estudei, eu fiz em 2 anos. E sempre foi assim. Quando foi para eu fazer o fundamental, era para fazer em 2 anos também, em apostila, eu fiz em apenas 7 meses. Eu fiz o fundamental todo. Então sempre Deus me deu muita inteligência. E aí hoje eu tenho 2 ensino médio. Um feito em colégio particular. No tempo do Lula, do presidente Lula, ele colocou todos os servidores públicos federais para estudar. E incentivou os outros que não eram servidor também para estudar também. Então, com isso, eu consegui, o presidente Lula pagou o ensino fundamental para todos os servidores, nós fizemos. Depois ele pagou o ensino médio também para os servidores, também nós fizemos também ensino médio. Mas eu achando que não tinha aprendido muita coisa, porque o ensino particular não é muito bom para ensinar, que nem um ensino público. Então eu fiz mais outra vez o ensino médio num colégio público. Então eu tenho 2 certificados do ensino médio. Um que eu fiz no colégio particular, que o presidente Lula pagou para os servidores, e outro no colégio público. Eu tenho 2 ensino médio. Tenho vários cursos teológicos, inclusive tenho faculdade teológica Bethesda, sou formado por ela, sou capelão também, né, formado também, e tenho ensino básico em teologia, 2 cursos médio em teologia, sou formado também pela os cursos em defesa da fé, do curso muito importante, esqueci agora o nome dele, mas Deus tem me dado essa graça. E só que, chegando na casa dessa minha mãezinha lá, um dia, eu subindo numa árvore para colher fruto para nós comer, e eu não reparei, o galho estava seco, eu estava numa altura lá de 7 metros na árvore, e eu caí lá de cima, de costa no chão, tinha assim um pouquinho de terra mole, assim, que chama de lama, assim, porque a água de vez em quando cobria a terra, ou chovia, e ficou um pouquinho mole ali. Como era a sombra debaixo da árvore, então a terra não consegue secar, porque o sol não bate ali. Aí fica sempre úmida. E aquilo, pela misericórdia de Deus, ajudou, mas aquilo não era o suficiente. Você cair de costa no chão, numa altura de 7 metros, era para ter estourado o pulmão, quebrado todo o espinhaço aqui, estragado todo. Mas o mais milagroso foi que a minha cabeça, grandona assim como ficou assim a 2 dedos de uma raiz grossa de pau lá, né, de árvore, e se cai assim com 2 dedos mais assim para o lado da raiz, tinha batido essa cabeça assim, a minha cabeça na raiz do pau, e tinha estourado tudo, era para estourar todinho, ficar só o corpo aqui, daqui para baixo, batendo assim, tremendo assim, morrendo. Mas Deus me deu mais um livramento, mais uma salvação,
da morte física. Deus me deu. E a minha irmã, quando me viu ali, me pegou, me levou e colocou na água assim para poder retornar. E até que eu retornei. E graças a Deus não quebrou nada, não estourou nada, né? E estou vivo. Outra vez eu estava subindo em árvore de açaí, né? A árvore que produz o açaí lá no Pará, e cortando os palmitos. E aí eu fui cortar assim, errei, cortei aqui. Acertou bem aqui assim, no meu, e atingiu veia. E aquilo ali começou, sangue pingava, acho que chegava de pingar, parece chuva lá embaixo, que cortou uma veia grande aqui. E eu comecei a perder a força, e eu estava muito alto. A aceizeiro lá no Pará é bem alto, chega a altura de 60 metros de altura. Mais alto do que um poste, muito mais alto do que um poste. E aí eu consegui, pela ajuda de Deus, quando eu vi eu estava embaixo. Caí no chão, apaguei. Se eu cair lá de cima, eu estou morto. Então Deus continuou a salvação da minha vida física. Um dia tem uma cobra lá chamada jararaca, que é a cascavel lá do Pará, muito venenosa. Dificilmente alguém escapa quando é mordido pela jararaca. Pela cascavel, sem chance. E então, Deus me livrou 2 vezes de ser mordido por ela. Com certeza eu não estaria mais vivo. Os que foram mordidos lá, poucos escaparam. Quando foram logo para... Por quê? Porque tinha que correr muito rápido. Tinha que pegar barco muito que corria, que lá não, era interior, beira de rio, não tinha carro. Tinha que pegar barco e conseguir, por sorte, até chegar na cidade para pegar um avião para ir para a capital. Tudo era muito difícil. Então por isso que era muito difícil alguém escapar quando era mordido pela jararaca. E eu escapei 2 vezes. Deus me livrou 2 vezes de ser mordido por jararaca. Então já faz mais 2 salvações de morte física. E então, outra vez eu caí, bati a costela aqui assim, e o meu fôlego, eu vi que o meu fôlego estava saindo de mim. E eu clamei, meu Deus, é por isso que está aqui no Salmo 34, versículo 6, clamou este pobre e Deus o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Porque quem não tem Deus na vida, quem não tem Deus no seu coração, quem não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é considerado na palavra como um pobre, miserável, cego, nu. É o que está escrito para a igreja de Laodiceia. Pobre, miserável, cego, nu. Não tens nada. Te pousa de rico, mas é pobre, tu não tem nada. Assim que era eu. Mas o Senhor ouviu o meu clamor e me salvou de todas as minhas angústias, de todas essas mortes físicas, ele me salvou. E eu clamei e ele voltou meu fôlego de vida. Porque numa situação dessa, alguém que tem que estar perto para fazer respiração boca a boca, para fazer flexão no coração, mas eu estava sozinho no mato, eu ia morrer, mas Deus me salvou. Eu clamei a ele como um pobre, desgraçado, miserável, e ele me ajudou, me salvou. Aleluia. Outra vez, o Senhor Jesus Cristo me salvou num acidente de carro, porque eu estava dirigindo um carro chamado Melosa, um carro de lubrificação do Exército, servindo ao Exército, lá em Boa Vista, Roraima, capital hoje do estado de Roraima, e o carro estava com meio tanque de combustível, de óleo diesel, e quando eu tirei um pouco assim o olho da estrada, o carro inclinou para a beira do abismo, era abismo assim, e eu puxei com muita força, né? Que era para puxar devagar, bem devagar, porque se você fizer assim, algum giro muito brusco no volante, aí o óleo, o combustível que estiver dentro do tanque, se estiver cheio, tudo bem, mas se tiver, ele balança e aí capota. Isso acontece também quando você está dirigindo o carro com boi também, que você tem que ter muito cuidado, porque senão os bois vão tudo para um lado e o carro vira facilmente, o caminhão vira. E aconteceu que esse carro virou e deu 7 capotadas. E quando o sargento chegou lá com os outros soldados, eles pensaram que nós estávamos mortos, porque a cabine desse caminhão ficou que não tinha como um ser humano ficar lá dentro vivo. Até para tirar esse corpo lá de dentro ia dar muito trabalho. Mas
eu me abaixei com meu colega lá e Deus colocou um espaço ali dentro. Que eu e meu colega não fomos mortos. Saímos de lá vivos sem sofrer nenhum arranhão. Isso é milagre. Isso é Deus ouvindo o clamor do pobre, desgraçado, miserável, e o salvando. Salvando mais uma vez da morte física. Jesus me salvou da morte física sem o servir. Nesse tempo eu servia a imagem de escultura. Era. A esse Deus morto que nada pode fazer por ninguém. Mas Deus me chamou e me escolheu. Foi Ele que não deixou eu morrer lá no útero da minha mãe. E Ele falou para o profeta Jeremias: quando tu é ainda em formação no útero da tua mãe, eu te escolhi e te constituí como profeta. E entreguei as nações na tua mão para te profetizar a minha palavra para eles. E foi o que Deus fez com a minha vida. Do ventre da minha mãe, Ele me escolheu. Ouvindo Ele a promessa da minha mãe, Ele respondeu, não deixou eu morrer e continuou me salvando. Porque o diabo, hoje o diabo caluniador, acusador da minha vida e da sua, Satanás adversário de hoje, ele sabia dessa promessa, desse pacto, dessa aliança que Deus fez comigo, de me transformar no dia 7 de março de 1989, quando Ele me levou pelo seu Espírito Santo, juntamente com a minha filha Vanessa, para ser crente, para aceitar Jesus como Salvador. E com 12 horas que eu estava sendo crente, Ele me usou para colocar a mão sobre uma criança constatada pelo médico ali no hospital do SESP, em Tucuruí, constatada como morta. O médico colocou o telescópio nela e constatou morta. E disse: mãe, infelizmente perdemos a criança, sua filha. Coração parou, pulso, ele examinou tudo, parou tudo, morreu. Eu coloquei as mãos sobre ela, 12 horas de crente. E disse: Jesus, retorne o fôlego de vida dessa criança agora. Traz ela com vida para que essa mãe pare de chorar. E a criança voltou. Tudo voltou a funcionar. Pulso, coração, pulmão. E foi um susto e um alvoroço no hospital. Porque todos viram que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. Um novo convertido, uma criança espiritual. 12 horas de nascido para Deus. Recebe o poder de Deus de colocar a mão sobre uma criança morta e ela ressuscita. Deus me usou para orar e fazer grandes milagres naquele hospital do SESP. Um homem já com 14 dias chorando e gritando no céu e na terra. Ele gritava de tanta dor. Foi mordido por uma jararaca. E a doutora passando o remédio todo e nada aliviava a dor. E eu orei por ele. Eu perguntei se ele acreditava que Jesus curava. Ele disse que acreditava. Eu orei por ele. No final da oração, o homem não estava mais gritando nem gemendo. Foi curado. Chegou um outro que ele estava ali no balão do oxigênio. E eu disse para ele: tu crês em Deus? Ele falou: creio. Eu não estou conseguindo ver nada, não consigo ver. Ele estava ali, aquele homem ia morrer. Ele tinha que ser transferido urgente para a capital do estado, Belém do Pará. Eu orei por aquele homem. Quando eu cheguei, eu fui no leito e o homem não estava mais lá. E eu perguntei: cadê o homem que estava aqui? Poxa, será que morreu? Ele falou: não. Você não orou por ele? Eu falei: orei, mas aí não está aqui, está arrumada a cama. Ele falou: é que ele está bem ali sentado, já só esperando para ir embora para casa. O homem estava... O médico falou: olha, nós vamos ter que mandar você urgente para Belém, porque senão você vai morrer. Porque lá em cidade interior não tem o recurso que tem na capital e precisaria urgentemente ir para uma UTI e lá não tinha. Tinha um hospital lá, mas era particular e ele não tinha condição de ir. Mesmo se fosse, as vagas tudo na UTI estavam ocupadas. Tinha que ir para Belém, urgente. E o homem está lá, com 12 horas depois, o homem está lá pronto para ir para casa. Jesus o curou. Outra criança, ela era que nem uma bola assim. Ela assim, eu acho que não sei o que, a gente apertava, não sentia osso nela. E ela só assim,
se rastejava assim, que nem uma foca, subia em cima do sofá, subia em cima da mesa, ela subia, ela andava rastejando. Eu chamava ela de foquinha. Mas um dia, numa campanha de oração chamada Campanha da Vitória, no final, 30 dias orando, eu disse para trazer a criança na frente, fechei os olhos, comecei a passar a mão assim do alto da cabeça até a planta do pé, da planta do pé até a alto da cabeça, e dizendo: Jesus, fortalece. Jesus, cria nervo, cria osso, que essa criança ande. E a mãe, os irmãos lá vendo que a criança se ficou em pé. E uma outra irmã trouxe o filho para me orar, também orei. E levantei com o olho fechado. E os irmãos terminaram o culto, porque eu estava muito cheio do poder, da glória, da graça de Deus, da unção de Deus. E fomos para casa. E teve os outros cultos normais. Quando foi no domingo, eu vi uma criança correndo e eu falei para o irmão: cuidado, essa criança vai sair na rua, o carro vai bater ela, que a rua era muito estreita assim. A igreja bem na beira do asfalto. E eu disse assim depois: quem era aquela criança, meu Deus do céu? E a mãe falou: ué, a Foquinha. Eu disse: como que a Foquinha não... E disse: irmão, naquele dia que o senhor orou por ela, ela se levantou, andou, ela está andando. Jesus curou ela. Você vê, isso aí, irmão, é maravilha. Isso aí é maravilha. Maravilha é aquele milagre. Aquilo que é impossível para o homem se torna possível para Deus. É maravilha. É o cego de nascença que nunca viu ver. É a pessoa que nasceu com o osso tudo encolhido, assim, mirrado, e a gente orar e esticar e ficar normal. Isso é maravilha. Aquela criança nasceu daquele jeito e agora está andando, correndo. É maravilha. Então é Jesus na nossa vida, é Jesus na minha vida, é Jesus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, olha, aí, irmão, Jesus ali naquela cidade de Tucuruí, um dia, meu irmão, ele me salvou mais uma vez da morte física, quando eu caí de uma escada e tinha aquela cerca de madeira que você conhece. Pois é, a minha costa, eu caí assim para trás, a minha costa bateu na cerca, quebrou a ripa. E ficou aquela parte apontada, parece uma faca assim, ó. Então, quando quebrou, com o meu peso, que eu sempre fui assim bem forte, como vocês estão vendo, era para descer e ser cravado aquela ripa na minha costa, varar aqui pelo coração e eu ficar lá morto. Mas eu senti quando uma mão assim, eu pensei que fosse alguém que estivesse do lado de fora, foi uma mão muito forte, me empurrou. Eu estava assim, me empurrou para frente e eu, ao invés de ser cravado naquela ripa, que nem uma faca naquela ripa quebrada, eu caí assim, com as mãos assim, de joelho no chão e não me machuquei. E eu olhei quando vi aquilo lá e eu disse: meu Deus do céu, mais um livramento de morte física. Então, meus amados irmãos, não era para eu estar vivo, era para mim ter morrido no útero da minha mãe, era para mim ter morrido dessas várias coisas aí. Um dia eu estava mergulhando e entrei debaixo de uma ramada de pau e tentei sair pelo mesmo lugar. Em vez de eu sair, eu podia espalhar assim, sair. Eu tentei mergulhar e sair lá fora, no rio, a árvore na beira do oceano, assim, derramada em cima do rio, do oceano, e eu só boiava, conseguia assim flutuar debaixo da árvore, e meu fôlego já estava faltando, que o máximo que eu consigo ficar debaixo d'água assim é uns 2 minutos. E nesse dia Deus fez um milagre. Eu fiz a última tentativa e eu disse: se eu continuar, se eu boiar dessa vez debaixo da rama, aí o meu fôlego não vai dar mais. E Deus prolongou meu fôlego no ar e fez com que eu saísse fora. Ali quando eu saí, sabe, sustei lá assim e Deus me livrou. Então, olha, de doenças, Deus usou ali em Tucuruí o doutor Zé Carlos, o doutor Vanderlei, várias vezes que eu teve doente, à beira da morte mesmo, que a medicina disse que eu ia morrer, mas Deus disse: não vai morrer. E então Deus me salvou de todas essas mortes físicas e também das espirituais, para eu ser o que eu sou hoje, um porta-voz dele, um pregador da sua mensagem.
Eu só sei falar, meus amados irmãos, eu sei falar que Jesus faz todas as outras coisas. Mas o que eu gosto de falar, o que Jesus me chamou para falar para vocês, é que ele salva. Se você não é ainda crente na pessoa de Jesus Cristo, não precisa você ser da Assembleia de Deus. Você tem que ser crente em Jesus Cristo. Você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Porque ele mesmo falou, crê no Senhor nosso Deus e credes também em mim. João capítulo 14, versículo 1 em diante. Crede no Senhor vosso Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então Jesus não mandou crer em nenhum outro nome, nem no apóstolo Pedro, nem em Maria, mãe dele, carnal, nem em nenhum dos apóstolos. Jesus mandou crer em Deus e crer também nele. Então, o que eu tenho para dizer para você é que se você ainda não crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, se você ainda não crê que ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue no Calvário, levou 40 chicotadas, levou surra, foi desprezado, trocaram ele por Barrabás, foi humilhado, suportou, bebeu vinagre numa esponja no lugar de água, foi humilhado, desprezado, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância, para salvar, porque o sacrifício no Calvário, o sangue derramado, pagou o preço do nosso resgate, salvou a nossa alma do inferno. A única coisa que pode perdoar o pecado do homem, pagar o preço do seu resgate, do cativeiro do diabo, e trazer para Deus, reaproximar o homem de Deus, é o sacrifício do Calvário feito por Jesus Cristo. Ele mesmo falou na casa de Zaqueu, eu vim buscar e salvar o perdido. Então Jesus Cristo é o único que pode. Com a sua morte no Calvário, ele foi crucificado na cruz. E com uma das suas mãos, simbolicamente, figuramente falando, ele tomou na mão do homem perdido, do ser humano pecador, miserável aqui na terra, e com outra das suas mãos toma na mão do Pai e faz a aproximação. Ele traz o ser humano perdido. Porque o apóstolo Paulo falou, pela graça, ele falou assim, todos pecaram, falou o apóstolo Paulo, e ficaram destruídos, perdidos, longe da glória de Deus. Jesus Cristo reaproximou o homem pecador de Deus. E por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, da cruz do Calvário, é por intermédio de Jesus que nós podemos nos aproximar de Deus. Por isso que ele falou em João capítulo 14, versículo 6, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único meio de nós chegar a Deus, receber perdão dos nossos pecados, salvação da nossa alma, é por intermédio de Jesus Cristo. E a única forma de Deus ouvir a nossa oração, nos perdoar, nos abençoar, é por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que o próprio Jesus falou, que tudo que ele falou assim, eu vou para o Pai. Vocês vão fazer os milagres que vocês viram eu fazer pessoalmente e vão fazer maiores ainda. Porque eu vou para o Pai, eu vou estar junto dele, intercedendo por vocês. E tudo que vocês pedirem em oração ao Pai, a Deus, no meu nome, disse Jesus, eu vos farei. Então, Jesus falou em São Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Evangelho é boas novas de salvação. Salvação da alma. Evangelho não é boas novas de bens materiais, de riqueza material, de fazenda, de dinheiro, de casa, de fortuna aqui na terra. Evangelho é boas novas de salvação das almas. Porque as pessoas, quando nascem, já ouvem falar que as boas obras garantem salvação, mas as boas obras não garantem salvação. As boas obras garantem galardão, é uma recompensa, é um prêmio, é como uma taça, é como um troféu, pagando aquilo que você faz. Quando você pratica as boas obras é religião. Jesus falou que a verdadeira religião é ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas nas suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. Mas isso não nos dá direito da salvação, porque o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante,
que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, não é de obras, ou seja, não é da religião, porque religião significa boas obras, não é por intermédio disso. Porque se fosse por intermédio das boas obras, a gente ia nos gloriar que nós somos salvos, seríamos salvos porque nós fizemos por merecer, porque nós ajudamos, praticamos as boas obras. Por isso que Deus anulou isso e disse assim, a salvação vai depender unicamente da fé do homem, da fé do ser humano. O ser humano precisa unicamente ter fé no sacrifício de Jesus no Calvário, meu filho amado. E o apóstolo João disse, se nós andarmos na luz, a luz é andar na presença de Deus, não é andar cometendo pecado, porque quem comete pecado é filho do diabo, porque o diabo pecou desde o começo disso, Senhor Jesus. Então, andar na luz é andar na presença de Deus fazendo bem, não fazendo mal, praticando as boas obras de justiça para ganhar galardão. Então, ele disse que se nós íamos nos gloriar se fosse salvo pelas boas obras. Então, o que acontece hoje? As pessoas não vão para o céu pelas boas obras que praticam. As boas obras que praticam dá direito a galardão. As pessoas vão para o céu pela graça de Deus, que é um favor que ninguém merece. Graça é favor não merecido. Ninguém merece ser salvo. Não tem nada que eu venha fazer que vai me dar direito à salvação. Porque a única obra de justiça, o único sacrifício com o corpo humano que Deus aceita para a salvação foi aquele sacrifício, aquela obra de justiça que Jesus Cristo praticou no Calvário, desde que ele nasceu, todo aquele sofrimento, aquela coroa de espinho, aquelas 40 chicotadas, aquela cruz nos seus ombros, crucificado lá no madeiro do sol quente às 3 horas da tarde, ali no Monte Gólgota, aquilo é o único sacrifício que Deus aceita. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória, Jesus Cristo veio a esse mundo, derramou seu sangue, sofreu, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos reaproximados de Deus e tivéssemos o direito de entrar no céu pelas portas. O livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, no final, diz assim, que bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa, no céu de glória, pelas portas. Então, para a salvação, você precisa com a sua boca confessar Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, aceitar Jesus para ir morar no céu. Você precisa aceitar Jesus. Não é para mudar de religião, porque você não pode mudar de religião, porque religião é boas obras, você precisa continuar fazendo as boas obras. Religião é boas obras, você não pode parar de fazer as boas obras. As boas obras foram dadas para todos os seres humanos fazer, principalmente para os crentes. Fazer as boas obras para receber galardão, recompensa. Aleluia. Mas você não é para mudar de religião, não. Aceitar Jesus também não é para você enricar, prosperar, ser famoso, receber poder e riqueza aqui na terra. Também não é para se libertar de vício. Porque a Bíblia diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a própria Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo. São só coisas espirituais. O reino do céu, o céu de glória, uma morada lá em cima com Deus, é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. É coisas espirituais. Em primeiro lugar, busca gozo, que é uma alegria profunda. Que se você tiver que nem um Pedro, se eu tiver que nem um Pedro, meter a mão no bolso assim, não tiver nem R$1, nem 1 centavo. O Pedro falou, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Você pode estar doente, você pode estar dando tudo errado para você. Mas você não fica triste. Até no velório de uma pessoa que morreu com Jesus, que a gente sabe que estava firme com Jesus, chega o semblante do esquife do defunto, está lá assim, sorrindo, como você fala, morreu que nem um passarinho feliz. No velório de um crente, assim, a gente canta hino de louvor a Deus. Nem no velório do crente tem tristeza, porque a gente sabe que o crente não morre no sentido literal. Ele dorme no Senhor. O corpo
corpo vai para a sepultura, vai separar, nós vamos ter a separação dolorida da parte física. O fôlego de vida, que é o ar que nós respiramos, volta para Deus imediatamente, porque Deus é que deu. Agora a alma está salva, ela vai para o paraíso, para o seio de Abraão. E o apóstolo Paulo diz assim: não quero que vós fiquem entristecidos, preocupados, angustiados, como os demais que não têm esperança, que não têm Deus na vida. Porque o mesmo Deus de paz, que ressuscitou primeiro dentre os mortos, porque o nosso Jesus não está mais morto lá na sepultura. Lá na sepultura dele está escrito assim: não está mais aqui, já ressuscitou. Os próprios anjos falaram para as três Marias que foram visitar Jesus no domingo pela manhã: por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Não estamos aqui, não está morto. Ele já ressuscitou, como disse que ia acontecer. Então Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, dos crentes, desde Abel até o último crente que hoje dormiu no Senhor, né? Que fisicamente morreu. Ele ressuscitou primeiro para dar o direito e para garantir que todos que morreram nele, na esperança de um dia vê-lo, todos os crentes que estão dormindo, que morreram fisicamente no Senhor, servindo a Deus, eles vão ressuscitar. A Bíblia nos diz ali, a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que a trombeta de Deus vai tocar. E os que morrerem em Cristo vão ressuscitar, ressurgir dentre os mortos. A alma dos crentes que está lá no paraíso, ela vai vir. E a palavra do Senhor nos diz, a palavra do Senhor nos fala, que aonde tiver os restos mortais de um crente, vai ser chamado. A Bíblia Sagrada diz que Deus vai cobrar a conta do ar. Alguém crema, pega aquela cinza, joga no ar. Vai cobrar do ar, vai cobrar da terra, vai cobrar do mar, vai cobrar onde estiver. A alma vai encontrar, vai tomar novamente, vai se formar um corpo, só que não mais um corpo corruptível e mortal. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que água e sangue, que carne e sangue, ela diz carne e sangue, não herdarão o reino do céu. O corpo dos que morrerem em Cristo será um corpo chamado glorioso, semelhante ao corpo de Jesus e dos anjos. E nós vamos ser arrebatados. Não terá mais limitação para nós as paredes. Como os anjos, como Jesus, de repente surgiu dentro do cenáculo, assim para nós os crentes. Nós pode entrar por uma parede dessa assim, sair do outro lado, sem precisar abrir porta. E nós pode assim funcionar e sair voando assim para o céu, que nem Jesus saiu. A Bíblia diz que Jesus, na presença dos discípulos, começou a subir, foi subindo. E até que a nuvem o ocultou, eles não viram mais. E os anjos chegaram e disseram assim: varão Galileus, o que vocês estão olhando para cima? Os discípulos assim, olhando assim, para cima admirados. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer. Agora faça o que ele disse. Vão para o templo, para o cenáculo, e ficar esperando a promessa. E eles ficaram. Com 10 dias o Espírito Santo veio. E está conosco e estará conosco até a consumação dos séculos. Então, Jesus me chamou para falar isso para você. Que a salvação é pela graça, mediante a sua fé. Você precisa crer. Jesus me chamou também para falar para você que é crente, que está vivendo uma vida de fachada. Você que está que nem os fariseus escribas, que nem sepulcro caiado, por fora está bonito. Se veste como crente, fala como crente, carrega a Bíblia como crente, se congrega no templo onde se congregam os crentes, canta no conjunto onde canta, no coral onde cantam os crentes, prega a palavra que nem prega os crentes, né? Senta no púlpito que nem senta os líderes, os sacerdotes. Você prega a palavra, Jesus salva, você ora, Jesus cura, você expulsa demônio e no nome de Jesus os demônios saem, porque Deus tem compromisso e responsabilidade com a palavra.
Deus não tem compromisso e responsabilidade com você, Ele tem com a palavra. Quando você prega a palavra, Ele salva, porque a palavra dele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quando você diz o nome de Jesus, sai, a doença sai, porque Deus tem responsabilidade com o nome de Jesus, e com a palavra, e com os poderes do sangue. Mas Jesus Cristo pergunta, do que adianta você, eu, nós, ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa própria alma? Não é pelas obras, porque eu prego, Jesus salva, porque eu oro, Jesus cura, porque eu digo Satanás sai, demônio sai, e os demônios saem. Não é pelas 17 congregações que eu pastoreei, dirigi lá em Tucuruí, no Pará. Não é por tudo que eu já fiz para Deus que isso me dá direito de entrar no céu pelas portas. Não, não é pelas obras. Eu vou subir para o céu pela graça de Deus, mediante a minha fé e pela misericórdia de Deus. E se eu permanecer firme até o fim, se quando a trombeta tocar eu tiver que nem as 5 virgens prudentes, cheio do Espírito Santo, com meu nome ainda escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, aí o Espírito Santo que estará dentro de mim vai me arrebatar e levar para o céu de glória. Então eu tenho que dizer isso para você, crente. Não seja um crente de fachada. Não seja um crente que está esperando Jesus, mas está no grupo das loucas, das nécias, só esperando, mas não está preparado. Não seja um crente vazio, mas enchei-vos do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo. Não vos embriaguei com vinho em que há contenda. Não vos embriaguei com fofoca, com desunião, com as obras da carne, com ressentimento, com raiz de amargura, com ódio, com inveja. Não vos embriaguei com as coisas da carne, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus e praticai os frutos do Espírito. O amor, enchei-vos do amor, enchei-vos da bondade, da benignidade, da mansidão, da temperança, do domínio próprio, da fé, da esperança. É isso que é, enchei-vos do Espírito, é dos frutos do Espírito Santo. Esteja preparado, crente. Seja santo, crente, porque o Senhor Deus que você serve é santo, é poderoso. Jesus me chamou para isso. Me salvou de todas essas mortes físicas e espiritual, para que eu seja um atalaia, um pregador, um porta-voz da sua mensagem. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.